Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouco espinhoso. Como é que você faz quando você tem aquela sensação de que você não sai do lugar? Você faz um monte de coisas e você tá trabalhando ali com a sua pesquisa em genética de populações, mas não rende, sabe? Quando você não vê um produto pronto? Então é exatamente com você que eu quero conversar. E eu tenho certeza que você, se não tá nessa situação, conhece alguém que está, talvez você já tenha sentido isso, então compartilha esse vídeo com essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai ajudar bastante. Galera, então vamos lá. Seguinte, como que a gente vai acabar com essa sensação de não sair do lugar quando está desenvolvendo os nossos trabalhos com genética? Como? Eu achei essa imagem aqui um tanto quanto representativa, achei ela muito legal, porque é uma situação complexa, né? A vaquinha tá aí em cima de uma porteira, na verdade não é uma porteira, né? É uma porteira de metal, enfim. Tá aí, não consegue nem ir para trás, nem ir para frente, o negócio tá ruim para ela. E algumas vezes eu tenho a impressão de que a nossa sensação é exatamente essa, sabe? Quando você tá num canto e simplesmente não consegue, digamos assim, sair do lugar. E é tão difícil que a questão é você sequer ter uma estratégia que te coloque para frente. É uma situação muito complicada, mas como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode fazer para não ser a vaquinha que está em cima, no meio da cerca, que não consegue nem ir para trás nem para frente, que fica preso? Essa sensação é muito comum, porque assim, o que que acontece? Algumas vezes você trabalha e não vê resultado. Você não consegue fazer uma análise, ou se você consegue, você não consegue gerar análises para os seus resultados. Isso vai gerando uma sensação de frustração muito grande, uma sensação de que, eu não consigo gerenciar as minhas coisas, ou eu ando e não saio do lugar. Aquela sensação de sempre tá cansado, sempre tem alguma coisa que tá emperrando, o negócio não anda para frente. A gente vai conversar aqui sobre vários cenários em que isso pode acontecer. Mas eu já quero trazer um diagnóstico aqui para você que está lá no lab e você que não consegue gerar os seus dados ou não consegue terminar a sua dissertação, sua tese, seu artigo, o que pode estar acontecendo com você? Será que você está envolvido em 1001 projetos? Você é aquela pessoa multitask? Então, olha, eu vou trazer vários modelinhos de persona aqui e já vai analisando se você é uma delas ou se o seu coleguinha do lado que sofre disso, que não consegue finalizar as coisas e se encaixa em algum desses personagens que eu vou trazer. Você está envolvido em 1001 projetos? Sabe aquela pessoa que tem um projeto novo no laboratório? Vai conversar com ela. Tem uma pessoa que chega nova no laboratório, é ela que recebe. É aquela pessoa que sabe fazer as análises, é aquela pessoa que tecnicamente sabe interpretar, mas ela não consegue fazer isso para ela. Se ela não consegue fazer isso para ela não tem o domínio nas análises, nas interpretações, porque esse domínio vai além, vai na produção do seu trabalho, tá? Então, ela é aquela pessoa que também está envolvida em todos os projetos que tem no laboratório, além do dela. E geralmente, porque ela tem que cumprir com a palavra dela, né, para os outros e não para si mesma, o que que ela faz? Deixa eu te fazer o trabalho dela e vai fazer o dos outros. Estou falando aqui com conhecimento de causa para vocês e já vamos conversar sobre o poder do não. Mas você também pode ser aquele que faz tudo. Tem o multitask, mas tem aquele que faz tudo. É aquele que sempre está disponível. Sempre está disponível. Um amigo precisa de uma análise para amanhã, ele vai parar e vai fazer a análise que precisa para esse amigo dele. Ou se ele não sabe, ele vai dar um jeito de ajudar. Ele ou ela é o super-herói, é a super-heroína, é a Mulher Maravilha, é o Superman, enfim, ele consegue estar em todos os lugares, ele consegue sempre ser aquela pessoa que tem a ferramenta necessária, seja um ouvido, um ombro amigo, né? Um material, alguma coisa para ajudar as pessoas. Então, você pode também ser o faz tudo. O faz tudo é uma zona muito complexa, gente, muito perigosa. E você pode ser aquela criatura que não tem um projeto definido. Então, quando você não tem um projeto definido, fica complicado você sair do lugar. Aí você tem aquela sensação de que o tempo está passando, você não está fazendo alguma coisa, porque de fato você não tá, você tá pesquisando, você tá lendo os livros, você tá lendo os artigos, você pensa nisso, naquilo, mas como você não tem um projeto, como é que você vai planejar em cima, entende? Porque quando a gente não tem um objetivo claro, assim, fica muito ruim até da gente ter um estímulo para fazer as coisas. Você pode ser essa criatura. Ou se você tem um projeto definido, talvez esses processos que envolvem o seu projeto não estão claros. O seu mentor ou a sua mentora não consegue te
orientar no sentido de qual caminho tomar, ou se ele falou para você fazer alguma coisa e você não tem noção de como começar. Enfim, você sabe qual é o seu projeto, mas você não sabe qual a análise que você vai fazer, você não sabe, tem nem noção por onde começar, nunca mexeu com isso, ou se já mexeu ainda assim, não tem noção, por exemplo, de quando as amostras vão chegar, de quando que você vai conseguir fazer a sua genotipagem, enfim, são várias coisas. Então a gente teve aqui 4 características, digamos assim, gerais de pessoas que podem estar nesse lugar de ter a sensação de que não sai do lugar, literalmente, com as suas pesquisas em genética de populações. Você se identificou com alguma delas? Coloca aqui para mim que a gente vai conversar sobre isso. Vamos aproveitar esse momento aqui, não simplesmente para chorar as pitangas, gente, para a gente também crescer e pensar em estratégias juntos. É muito legal quando vocês trocam, porque de repente eu tenho uma visão, você tem outra, e você pode contribuir com alguém que posteriormente vai consumir esse tipo de conteúdo. Então coloca para mim se você também sabe ou identifica outro tipo de característica de pessoas que não conseguem desenvolver as suas pesquisas plenamente ou fica com aquela sensação de cansaço, não sai do lugar, faz um monte de coisa, tá o dia inteiro ocupado, mas no final do mês, no final da semana ou no final do ano, você não tem efetivamente um resultado. Muito bem, o que acontece? Se você é uma dessas pessoas aí que a gente conversou, se você é qualquer uma delas, eu quero contar um negócio para você. Definitivamente você não tem resultados efetivos no domínio nas análises e na interpretações de dados genéticos. Não importa se você é uma pessoa que nunca mexeu com isso ou se é uma pessoa que já tem uma ampla experiência e já tem autonomia para analisar os seus dados. Porque o DNA em si, né, o domínio nas análises, ele é também o produto. Não adianta eu saber alguma coisa e eu não gerar um produto. Por exemplo, eu sei fazer bolo de cenoura. Eu amo fazer bolo de cenoura e eu gosto de comer o bolo de cenoura. Mas tem um bolo de cenoura feito aqui em casa com caldinha de chocolate? Não, não tem. Então, não importa se eu sei, eu não tenho produto aqui, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. O que eu quero falar para vocês? Alerta vermelho, a gente vai conversar sobre cada uma dessas personas aqui. Alerta vermelho para pessoas sempre disponíveis, tá? Aquela pessoa faz tudo, que tem todas as ferramentas, que sempre pode ser a pessoa que vai resolver o problema da vida dos outros. Alerta vermelho para o multitask. Por que eu tô falando alerta vermelho? Porque isso aqui depende da situação, tá bom? Depende muito da situação, mas eu já vou colocar um alerta vermelho. Eu, Natácia, já estive nas duas situações. Inclusive, até hoje luto muito contra isso. Muito, 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 muito. Por exemplo, a gente tem no canal consultorias, tá? Consultorias gratuitas para as pessoas. E algumas vezes, uma pessoa me manda mensagem falando: Nath, eu preciso de uma consultoria para amanhã, porque eu tenho que terminar meu trabalho, porque eu tenho que submeter o meu resumo, porque não sei o que lá. Eu olho para aquilo e fico em desespero. Automaticamente já me aciona a salvadora da pátria, a Mulher Maravilha, a Multitask. Eu penso, não, mas olha só, se eu separar um pouquinho do meu tempo, eu consigo ajudar a pessoa e beleza, vai ser bom para ela. Só que as pessoas que chegam com demandas assim, tipo, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje, elas infelizmente não percebem que elas não respeitaram o seu tempo, entendeu? Porque eu também tenho as minhas coisas para fazer, você também tem suas coisas para fazer. Nós que trabalhamos com pesquisa, a gente sabe que é extremamente demorado os processos. Então, às vezes você pensa assim, não, em uma semana eu analiso tudo. Ah, meu Deus, quer que eu conte a verdade para vocês, bebê? Não analisa, porque são muitos detalhes, o negócio não é assim. É programa que para, é programa que dá stop, é a sua vida pessoal, é o seu tempo de deslocamento, são as suas coisas que você tinha planejado fazer no horário. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, ele para tudo e vai atender o outro e esquece do seu planejamento, tá? Ah, Natácia, então você tá falando, criatura, que a gente não tem que colaborar, que a gente não tem que fazer isso? Nada disso, eu não disse. Colaboração é diferente, é muito diferente de quando a gente está disponível o tempo todo, de quando a gente não tem resultado. Porque olha só, quando você colabora, você tem um produto, você tem um resultado. Quando você é sugado, quando você é o multitask, quando você sempre está disponível, quando você não sabe falar não, você não tem resultado nenhum. Daí aquela sensação de não sair do lugar, porque esses processos que nós fazemos dentro da área de pesquisa de diversidade genética, genética de populações, são processos que demoram, gente, são processos que demandam
muito tempo. Então, é interessante que você invista energia na colaboração e que você saiba identificar. Isso é uma colaboração ou isso é uma terceirização da responsabilidade do outro? Percebam a diferença? Então, eu falo para vocês que eu sempre fico nesse lugar de me trazer e pensar, não, peraí, essa é a responsabilidade do outro, eu posso inclusive ajudar e contribuir sem necessariamente ter uma colaboração, mas quando eu contribuo e ajudo, eu também colaboro, né, com o movimento das pessoas irem para frente, das pessoas terem autonomia, que é o que eu busco fazer aqui no Entenda a Genética, mas eu não posso simplesmente parar a minha vida porque o outro decidiu que amanhã ele tem que ter uma análise pronta. Não dá. Então, a gente tem que ter essa clareza de que a ajuda, a colaboração, elas são ponte, elas são caminho. Elas não são elementos que, digamos assim, sugam a sua energia, que vão atrasar o seu trabalho. Quando esse tipo de demanda chegar para você, você pensa assim, tá, o que eu tenho que fazer? E logo mais eu vou trazer para vocês como se fosse uma lista das etapas, na verdade, um caminho que você tem que seguir para você identificar se nesse caminho cabe você ajudar uma pessoa, cabe você colaborar com alguém, cabe você ser multitask, porque tem gente que gosta de ser multitask, se preenche com isso e tá tudo bem. Mas a gente vai trazer esses elementos para que você tenha inteligência nas suas escolhas, inclusive para argumentar com o orientador, porque agora a gente vai explorar cada uma dessas personas que eu disse para vocês. Olha só, lembram? São 4. É aquela criatura que é o multitask, que faz várias coisas ao mesmo tempo e está em vários projetos e tem um monte de coisa que é responsável que tecnicamente não deveria ser. É aquela pessoa que é o faz tudo, então ela sempre tem uma ferramenta para ajudar a criatura. É aquela outra pessoa que não tem a definição de um projeto, não sabe o que vai fazer e essa situação é bem delicada. E o quarto elemento é aquela criatura que tem um projeto, que já está na sua pesquisa, mas que não tem uma orientação adequada, não sabe o que vai fazer, não sabe dos processos, não sabe quando você vai ter à disposição, por exemplo, o material para você ir para o laboratório, as suas coletas e tudo mais. Já falei para vocês, mas quero falar de novo aqui. Se você tem mais alguma característica, alguma persona que se encaixa nessa galera aí que fica com a pesquisa travada, coloca aqui pra gente, porque aí a gente adiciona mais ainda elementos pra gente descobrir por que que as pessoas ficam emperradas e sem movimento quando elas estão trabalhando com a genética de populações, com diversidade genética. Por que que tem tanta gente que no final das contas tem que prorrogar ou começa a ter ansiedade? A nossa conversa aqui é para que você melhore também a sua qualidade de vida, tá bom? Porque a nossa vida não é só pesquisar, a nossa vida é também pesquisar, mas ela não se resume somente a isso. Então, vamos agora identificar o que está a travar o seu DNA, o seu domínio nas análises, em cada um desses aspectos, beleza? Vamos começar pelo que eu sinto ser o mais tranquilo da gente trabalhar. Gente, quem não tem o projeto definido e quem não sabe os processos, vamos pensar aqui, vamos identificar o que pode estar travando o domínio nas análises dentro dessa categoria. Primeira coisa, a gente precisa identificar se quem não tem o projeto ou quem não sabe os processos envolvidos no projeto, caso ele tenha esse projeto em genética de populações definido, se há uma ansiedade ou não. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu comecei o meu trabalho, eu, Natácia, eu falar do doutorado, tá? No meu doutorado, eu queria no primeiro ano ter todos os meus dados coletados. Eu queria ter todas as minhas populações coletadas e eu trabalhava com uma espécie que era amplamente distribuída no Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste. Então, assim, era uma parte, no Norte também, era uma parte intensa de campo, mas eu não queria só isso não, eu queria também estar com todas as minhas sequências sequenciadas e de preferência já selecionados os microsatélites que eu ia trabalhar. Claramente, eu estava muito inocente na parada. Por que eu estava inocente na parada? Porque, gente, em um ano, você fazer disciplina, você fazer o trabalho da disciplina, você viver, né? Você se alimentar, você coletar, você planejar campo, você fazer as suas reações de PCR funcionarem, porque ainda tem isso, você genotipar, ter tudo isso em um ano, é muito complicado, principalmente para quem trabalha com grande número amostral.
É muito complicado, gente. Não é uma coisa muito normal. E eu ficava ansiosa e eu ficava pressionando a minha orientadora, a pobre. Inclusive, eu tive a sorte de ter uma orientadora muito gente fina no meu doutorado, a Maura. Então eu ficava, não, Maura, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. E aí eu fui começando a ficar doida mesmo, a dar uma surtada, de verdade. Bom, aí eu parei e falei, bom, o que está acontecendo? Eu acho que eu não estou rendendo, mas eu não estou percebendo que os processos que eu estou fazendo neste momento é o que é natural. Eu tenho que fazer a disciplina, eu tenho que planejar as minhas coletas, então eu estava ansiosa. Por quê? Porque eu estava no futuro. Como eu tinha passado por uma situação de prorrogação, eu não queria prorrogar de jeito nenhum no meu doutorado, mas a gente vive para pagar a língua, né, meu povo? A gente vive para morder na língua. E, obviamente, eu prorroguei no meu doutorado também. Mas, enfim, eu não queria. Então, eu fiquei muito ansiosa. Nesse momento, você tem que identificar se o que está travando você, se você acha que você não está rendendo, ou se você, a bem da verdade, só está no fluxo. E aí, como você não sabe muito bem como as coisas vão ser, você tá lá no futuro. E quando você fica no futuro, você fica ansioso. E isso não é legal, entendeu? Então, só identifique se é uma questão de ansiedade ou não. Nesse momento, o que eu faria quando eu não tenho um projeto definido? Eu conversaria com o orientador. E a gente já vai falar sobre isso para acalmar o meu coração, porque eu sei que nem todos os orientadores escutam as pessoas, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas identifique se é ansiedade ou não. Beleza. Identificou, olha, não é ansiedade, realmente o negócio tá feio aqui pra mim, eu não consigo, não tá um negócio que não tá certo, esse negócio não tá dando certo. O que pode ser? Você vai identificar se há alguma falha no processo de orientação. Então, assim, vai anotando essas coisas que eu tô falando pra vocês e tentem fazer um esqueminha. Quem sabe alguém consegue fazer um esqueminha aí pra gente, bate uma foto, manda e eu publico lá no Insta, porque pode ajudar as pessoas. Às vezes eu tenho essas ideias, tento esquematizar, eu até lá na frente vou trazer um esqueminha para vocês, mas me veio essa ideia aqui. Se alguém tiver essa disposição e puder fazer o esqueminha, pode ser legal, a gente publica lá, manda por e-mail e compartilha com a galera. Porque aí é como se fosse um mapa mental para que você tome decisões conscientes, não é? Então, olha, vamos imaginar que você identificou então que não é ansiedade e realmente tem alguma coisa. Verifique se há uma falha no processo de orientação. Sim, é importante que você veja isso, tá bom? Verifique se tem uma falha no processo de orientação. E aí, o que você vai buscar fazer? Uma comunicação assertiva e que seja embasada em fatos. Como assim, Natácia? Você vai chegar para o seu orientador ou sua orientadora, supervisor ou supervisora, vai levar para ele o que a gente vai mostrar lá na frente, mais para o final dessa conversa, porque a gente tem que conversar, gente, com fatos, entendeu? O que a gente vai fazer? Vou chegar com fatos e vou falar, olha, isso não tá funcionando porque eu tenho esse tempo aqui e até agora a gente não caminhou. Nesse momento da jornada aqui, sei lá, do mestrado, ou do doutorado, ou da especialização, ou do TCC, a gente deveria estar nesse ponto. Mas nós não estamos nesse ponto, nós estamos aquém desse ponto. Então, como que a gente pode fazer para melhorar? Aí o supervisor pode falar o seguinte: não, mas vai dar tempo. Então, fulaninho, é porque olha só, com base numa projeção aqui, ó, a gente vai levar tanto tempo para pegar as populações, as amostras, para coletar isso aqui, tanto tempo para genotipar, tanto tempo para analisar. Se a gente continuar neste ritmo, a gente não vai conseguir. Porque uma das coisas que trava também o desenvolvimento é uma sobrecarga, especialmente no final. Nós somos mestres em deixar as coisas para a última hora. Mas também nós somos mestres, enquanto brasileiros, no geral, e falar, não, lá na frente dá certo, lá na frente dá certo. Eu detesto isso. Gente, eu não gosto, não gosto. Me fala aqui, vocês acham que isso é legal? Tipo assim, ficar falando, não, mas vai dar certo, e não dar uma perspectiva? Isso não aumenta a ansiedade? Nossa, isso aumenta muito a minha ansiedade. Então, assim, por que eu tô falando uma comunicação assertiva? Porque talvez você vai lá conversar com a criatura e ela vai falar, não, mas tá tudo bem, vai dar certo. Aí você fala, não, mas não é questão de pensamento positivo ou negativo, não. Olha só, com base nesse mapinha aqui que eu tenho que fazer, isso daqui a gente não conseguiu atingir nesse momento, entendeu? Então você vai basear em argumento com fato. Não vai lá simplesmente falar, ah, professor. Já chega assim, ó. Chega até assim, ó. Ah, professor olhando para baixo com medo. Gente, eu tinha tanto medo, tanto medo, tanto medo de conversar. Eu vou contar uma história para vocês aqui sobre isso. Ai, meu Deus. Estava eu no meu
Eu não sei, acho que era quase terceiro ano de doutorado e eu não havia coletado, tá bom? Eu não havia coletado as minhas coisas. E eu tinha, gente, eu tinha um cagaço de falar com o professor que vocês não têm noção. Era senhor, senhora, era aquela, meu Deus, era aquela coisa. E aí, e a minha orientadora era super gente fina, mas eu trazia isso, né? Especialmente de onde eu venho, tem muito essa questão da hierarquia e tudo mais. Em São Paulo não tem tanto isso assim, não, pelo menos onde eu estava. Mas enfim. Aí eu chorando as pitangas pro meu esposo, né? Gente do céu, eu preciso coletar, daqui 1 ano e meio eu tenho que defender. Eu nem comecei a analisar meus dados, na verdade, 2 anos. Eu nem comecei a analisar meus dados, eu quero ir pro exterior, socorro, não vai dar tempo. Mas a minha orientadora falou que a gente ia coletar e até agora nada, e já é outubro. Meu Deus do céu, e aquele negócio, né? Ansiosa, ansiosa. Aí ela disse: não, você vai coletar. Eu, tá bom. Só que ela falou que ia, e quem disse que ia? Nunca ia. Ela só falava que ia, mas eu não via esse indo. Meu esposo chegou na sala dela, ele tinha ido me visitar, eu morava em Ribeirão Preto. Chegou na sala dela, sentou, gente, e falou: oi, Maura, tudo bem? É o seguinte, como é que a gente vai fazer para viabilizar a coleta da Natácia? Porque aqui eu já vou alugar o carro, a gente já vai arrumar isso aqui, tá bom? E aí, como é que vai ser? Gente, ó, eu vou falando, eu vou ficando vermelha, porque vocês não têm ideia de como eu fiquei. Gente, eu não sabia onde eu enfiava a cara. Primeiro que eu queria matar o menino, né? Eu falei, eu não caso. Porque naquela época eu não tava casada, não, no caso. Esse menino, que é isso, gente? Por que ele vai fazer isso? Como assim? Vai falar com a minha orientadora? Falar nesses termos? Ela olhou e falou assim, tá bom. Eu falei, não. Tá bom? Tá bom? Tem 1 ano que eu venho aqui falar, e aí, Maura, e a nossa coleta, e não sei o que lá. O moleque chega, senta na cadeira, num banquinho velho, na frente da professora, e fala, e aí, Maura, a gente vai semana que vem? Já vamos organizar aqui, porque a gente vai alugar o carro. Ai, gente, eu fiquei com aquela cara de caneca, né? Mas eu fiquei com raiva, e depois de um tempo eu tenho só que agradecer, porque foi a primeira vez que eu dei o start para começar as minhas coletas, entendeu? Mas fiquei muito tempo, coitado de pobre do Alexandre, assim, com um pouco com raiva dele, que eu falei, gente, que desrespeito, que desrespeito. Gente, não foi desrespeito. Quando você tá, especialmente na pós-graduação, você já parou para pensar que você é formado? Você é um biólogo, farmacêutico, biomédico, engenheiro florestal, agrônomo, agrônoma, biotecnologista, ecólogo. Você já é formado, você já é um profissional. Só que a gente não se comporta como se a gente fosse um profissional. Chega lá assim, ó, então, professor, fala até baixo, né? Quase que dá um troço. Não, a gente tem que começar a ter essa comunicação assertiva e falar de igual para igual. Não é desrespeitar. É porque você é um profissional, você está conversando com outro profissional que está no lugar de te orientar e ele tem que também te respeitar. E a gente tem que conversar como adultos, porque não é seu pai, sua mãe, não é ninguém assim. É só um profissional e você também é um profissional. A gente tem que tomar cuidado para não misturar as posições das relações, entendeu? Então, assim, quando ele chegou lá, comunicou com ela de forma assertiva: vamos marcar tal dia, eu vou alugar o carro assim, você falou que já tem um dinheiro, por causa disso, disso e disso, ele embasou em fatos, salvou minha pele. Talvez hoje eu nem estivesse aqui com a minha tese. Pelo menos não com o número de populações que eu coletei, tá? Olá, bom dia, Helenice! Bom dia! Ó, Milena! Nossa, no final você tá surtando, batendo a cabeça na parede. Minha filha, é desse jeito mesmo. Quando a gente tá nesse momento de ansiedade, é muito tenso, porque aí você trava, aí você pensa, nossa, mas eu não saio do lugar. Você fica com aquela sensação de sair do lugar, porque realmente você não sai mesmo. Você fica tocando de roda, né? Franciele, tadinho mesmo, viu? Vocês não têm noção do tanto que eu fiquei brava com ele. Ele tá aí no chat pra contar pra vocês. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito pistola, mas, tipo, era porque eu não tinha essa visão de que eu podia me comunicar. Gente, eu nem sabia que eu podia me comunicar. De verdade. Por isso que eu quis trazer esse tema, porque eu sei que é uma dor de várias pessoas, inclusive foi uma dor minha. Nossa, essa história dá pano pra manga, né? Senhor. Então, se você conversou lá com a criatura que te orienta e ela te escutou e as coisas andaram, yes, deu certo. Se você conversou, mostrou os fatos, argumentou e você percebeu que as coisas não vão pra frente, que você não consegue ter o seu domínio, ou seja, o seu produto final, o seu trabalho, que você não tá andando rumo a isso, aí você vai reconfigurar a rota. Aí você pode repensar em tudo, repensar inclusive no orientador, tá?
tá? Isso não é um problema repensar em orientador. Mas não é pra você sair terminando parceria e falando, eu não quero mais saber de mais nada, chutando o pé na porta, não. Para conversar com fatos. A gente raramente consegue ter essa comunicação, gente. É muito difícil. A gente não consegue nem conversar direito com o nosso pai e nossa mãe. Imagina com pessoas que não são tão próximas assim. A gente tem uma dificuldade muito grande na nossa comunicação, beleza? Isso serve também para você que hoje é um pós-doutor, que hoje é um professor, uma professora, um docente, um pesquisador. Você que está como técnico, você que é um bolsista técnico, que tem parcerias. Aqui a gente não está falando de uma posição de orientação, né? Mas parcerias. Se você está numa parceria que você não consegue estabelecer os processos, que as pessoas não falam para você, olhe o custo de oportunidade. Principalmente quando a gente está nesse momento, a gente pensa, não, mas é importante que eu tenha colaboração, é importante que eu tenha não sei o que lá. Mas veja se isso realmente vai trazer para você frutos. Às vezes, o custo vai ser alto demais. E aí, se você tivesse num outro projeto com pessoas mais engajadas, com menos esforço você teria mais resultado. Porque quando você está nesse tipo de situação, você tem que colocar energia demais para você conseguir um produto. Você tem que colocar energia demais para dar um resultado de uma pesquisa científica, para você ter os seus dados genotipados. Agora, quando você está num grupo que flui, é diferente. Por isso que eu falo, avalie o custo de oportunidade. A gente não para pensar isso em ciência, né? A gente só pensa, não, colaboração. Uhul, artigos publicados. Estou indo, vamos lá, vamos publicar na Molecular Ecology e vamos que vamos. Não, Brasil, olha o custo de oportunidade. Aonde você está se enfiando? Você está colocando o pé na jaca? Entendeu? Porque a gente já falou sobre isso. Domínio nas análises, domínio nas interpretações, produção de um artigo científico não é simplesmente ficar apertando o botão. Entendeu? Olha quantas coisas estão envolvidas nisso aqui tudo. A gente está falando agora sobre relações. Olha só, comentário do Alexandre. Uma triste realidade. Temos um medo danado de dar certo, de fazer acontecer, de decolar. Uma coisa boa disso é que temos como mudar de forma simples e prática ao tomarmos consciência. Gente, isso é verdade. E se você faz esse movimento, a pessoa que trabalha com você lá no lab, ela já vai interagir com uma pessoa diferente. Porque ela sempre está acostumada a interagir com a mesma pessoa. Aquela que fala sim, aquela que é multitask, aquela que aceita o projeto e está lá assim no norte, ela sempre está acostumada. A partir do momento que você muda um pouquinho a direção, às vezes é só dar uma chegadinha para cá, ela já não vai interagir com o mesmo tipo de comportamento que você tinha. Então, só disso daí você já vai mudar o resultado que você tem. Você já vai mudar a interação. Coisas diferentes podem surgir dentro desse cenário. Quem me ensinou isso foi meu esposo. Ele foi meu personal coaching, gente, durante o meu doutorado. Ai, ai. Vamos lá. Agora vamos conversar com a galera multitask, essa que eu acho que é a parte mais complexa. A galera multitask e a galera eu sou faz tudo. O professor pede para você, sei lá, trazer um café, você leva sempre. E não tem problema ser gentil, tá, gente? Não é isso. Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. O professor pede para você buscar uma comida, não sei aonde você busca. O colaborador fala para você fazer aquilo, você faz. O colaborador pede para você pegar uma disciplina a mais, você pega. Estava eu conversando com uma amiga agora esses dias, ela é professora de uma universidade. E aí, no ano passado, ela ficou responsável por organizar os anais de como se fosse uma semana lá científica, né? Então ela catalogou, selecionou e tudo mais. E eu não sei se vocês têm experiência com isso, talvez muitos não, mas é um trabalho danado você fazer esse tipo de coisa. Seleção, selecionar o resumo, emitir o aceite, organizar os anais de pesquisa. E aí, ela tá com a carga horária lá no topo agora, com um monte de disciplina para oferecer. E o pessoal foi lá fazer pressão, futucar. Ela quase aceitou. Quase, de novo, ela falou, mas eu não consigo, eu preciso trabalhar nas minhas coisas não estão indo pra frente. E aí, não conseguia falar não, né?
Entra naquele caso, eu não consigo falar não. Ele falou, não, eu preciso falar não, porque senão eu vou ferrar com a minha saúde mental. Eu não consigo, eu estou além da quantidade de tempo que eu me dedico ao trabalho e não consigo dedicar também a mim. Então a gente tem que aprender a falar não, escolher as nossas batalhas. A gente não precisa fazer tudo, a gente não consegue fazer tudo, tá? É humanamente impossível. Também tem aquela criatura que vai falar assim: não, mas o meu orientador me mandou fazer aquilo, eu tenho que fazer. Não, mas assim, meus colegas disseram que se eu não fizer isso ou aquilo, eu vou sofrer retaliação. Vai que eu não passo no concurso, vai que o pessoal da banca vai lá e me ferra, vai que, né? A gente fica muito com isso. Gente, isso é produto de medo e retaliação. Um ambiente em que você tem medo e que você pensa na retaliação, não é um ambiente legal para se estar. Não é. Mas o medo nasce dentro da gente. E o ambiente você não tem controle, mas no seu comportamento você tem controle. Então você vai colocar qual é a sua prioridade. Cara, a minha prioridade é terminar essa pesquisa. Eu quero aprender sobre essa pesquisa e essa é o top 1 da minha prioridade. Eu vou ter o meu domínio nas análises e interpretações, eu vou genotipar minhas coisas, essa é a minha prioridade. Isso não significa que eu não vou ser uma pessoa que conviva, que colabore com outras, mas é a minha prioridade e eu não deveria sentir medo por estar desenvolvendo o trabalho que eu escolhi fazer. Então, tente mudar a postura e tente conversar, porque se você faz isso porque você tem medo, ou porque você pensa na retaliação, ou porque o outro falou que tem que ser assim, ou porque disseram que quem não é visto não é lembrado, ou porque você tem que sacrificar para você ter alguma coisa, essa não é a motivação correta, tá? Essa não é a motivação correta para você fazer suas coisas. Não pode ter uma coisa legal vinda daí. Esse é um caminho que pode te levar para umas coisas que prejudicariam muito a sua saúde mental. Então, tente identificar se você é multitask porque você tem medo ou porque disseram que tem que ser desse jeito. Identifique isso, tá? Agora, eu falei para vocês que a gente ia olhar várias nuances das personalidades, né? Dentro desse ambiente de pesquisa com a genética de populações. Vamos supor que você seja multitask ou que você seja o faz tudo, mas que você gosta. Porque a pessoa pode gostar. Não é por medo, não é por retaliação. Você se sente preenchido, você gosta daquilo, entendeu? É porque para você, às vezes, você vai falar, mas eu gosto, para mim é irresistível. Ou você vai falar, não, mas eu quero ajudar. Eu quero ajudar, eu sei isso daqui, eu tenho consciência que pode me prejudicar, mas eu quero ajudar. Ou não, eu quero ter o maior número de artigos publicados e é dessa forma que eu acho que tem que ser feita. Eu coloquei aqui em vermelho essas frasezinhas para você ligar um alerta, porque tá tudo bem se você gosta de ser assim. Só avalie se isso está te prejudicando ou não. Se você sentir que não está te prejudicando, que você realmente consegue lidar com isso e que isso te faz bem, tudo bem, tranquilo. Mas se você avaliar que esse é um comportamento que te prejudica, embora você sinta que você goste dele, aí você repensa a sua rota e de repente você reconfigura a sua rota. Pense sempre no custo de oportunidade. Eu não vou chegar para você e falar assim, faça isso ou faça aquilo. O que nós estamos fazendo aqui é contextualizando o ambiente de pesquisa científico dentro da genética de populações e trazendo para vocês a questão de custo de oportunidade. Se eu comportar assim, pode ser dessa forma, se eu comportar assim, pode ser dessa forma. Você tem o livre-arbítrio para tomar suas decisões. Vamos lá, olha a participação da Rê, minha aluna linda do método DNA. Eu, no início da minha iniciação científica, chegava morrendo de medo por conta de uma técnica do laboratório e ex-aluna de mestrado do programa. Já aconteceu comigo isso também. Depois, minha ficha caiu que ela era só mais uma igual a nós e o medo sumiu. Pronto. Renata, muito obrigada, viu, por você compartilhar a sua história aqui. Isso também já aconteceu comigo, eu acho que pode ter acontecido com algum de vocês. Deixa a gente saber, tá? Esse ambiente aqui é um ambiente seguro, a gente sempre respeita muito a história de cada um, tá bom? Então, isso também já aconteceu comigo e eu acho que aconteceu com muitas pessoas. A gente tem um negócio com essa questão, né, de que, nossa, porque a pessoa sabe, ou meu Deus do céu, não, são pessoas normais, de carne e osso e cera no ouvido, como dizia as gárgulas do Quasímodo, do Corcunda de Notre Dame.
Beleza, então a gente conversou aqui sobre essas diferentes características de expressões que a gente tem de comportamento que podem travar o nosso domínio nas análises e interpretações de dados genéticos. Esses comportamentos que travam ou que nos deixam com a sensação de que a gente não sai do lugar nas nossas análises, que a gente não consegue escrever o nosso trabalho, ou que a gente não consegue publicar o artigo, ou que a gente não consegue conduzir as nossas pesquisas científicas, que a gente está sempre cansado, que você não tem saco nem para olhar o seu dado. Você não tem saco para olhar os seus genótipos lindos que você quis tanto fazer. Você escolheu fazer aquilo, deveria ser tão prazeroso e libertador, né? Então, os comportamentos que podem levar você a ter essa sensação é o comportamento de multitask, é o comportamento do faz tudo, é o comportamento daquele que não tem um projeto definido ou que tem um projeto definido, mas não tem claros passos. Isso pode ser fruto de ausência de comunicação assertiva, de você desconhecer os processos que envolvem esse ambiente de pesquisa científico, né, no que tange aos passos que você tem que tomar em genética de populações, e aí você tem que começar a avaliar o custo de oportunidade de manter esses comportamentos, de alimentar esses comportamentos, porque eu quero trazer para vocês o seguinte: a vida de vocês, tá? A carreira científica, o seu título, o seu artigo, o seu domínio nas análises, que para mim isso vai além, tá? Quando você tem esse domínio, essa interpretação, ele vai além simplesmente de um título, você tem todo esse conhecimento. O seu DNA está na sua mão. Toda essa conversa também é para falar aqui para você que não está na mão de um orientador, de um técnico, de um supervisor, de um colega, de um professor, de um chefe de departamento. Não tá. Porque senão, gente, fica sofrido demais. E aí realmente a gente vai achar que a gente não consegue andar para frente, a gente tem a sensação de que está sempre preso no lugar, que não consegue crescer, aumenta a síndrome do impostor, que você não tem habilidades para pesquisar em genética de populações. O tempo está passando e você vai olhando e fala: caramba, eu não cresci nisso. Eu me dispus a pesquisar isso aqui, eu me dispus a trabalhar com diversidade genética e eu não sei as coisas. Você vai aumentando essa sensação. E aí, eu quero que você entenda que essas pessoas não têm o poder de ditar como você vai trabalhar na sua vida e como você vai se sentir. É por isso que em momento algum eu cheguei aqui e falei assim: culpa do seu orientador, culpa de não sei quem, responsabilidade do chefe. Mas ele faz isso comigo. Não, eu entendi e realmente é sofrido, mas a gente não tem controle nenhum do que essas pessoas vão fazer com vocês. Mas a gente tem controle do que a gente faz conosco, das decisões que nós tomamos nos nossos projetos. Então, isso tudo é para alertar vocês de que você pode tomar decisões. Só que você tem que tomar decisões embasadas em fatos, tá? Embasadas em dados para que você também tenha inteligência emocional para tomar essa decisão. Aí agora a gente vai entrar então nessa parte de como você pode trazer argumentos inteligentes e lógicos para dialogar com essas pessoas, porque a gente vive em sociedade, também não dá para você falar assim: não, agora é o seguinte, eu vou ter meu DNA sozinho e que os outros se lasquem para lá. Não funciona assim. Às vezes você vai precisar de uma pessoa, às vezes você vai ser a pessoa que o outro precisa. A gente tem que ter essa troca, desde que seja uma troca saudável. Ó, Lívia, preciso publicar um artigo do meu TCC, mas fico insegura porque não sei, porque não foi como eu imaginava por conta da pandemia e pelo baixo número amostral de participação. Lívia, esse momento da pandemia foi um momento que a gente precisou reconfigurar a nossa rota muitas vezes e é plenamente compreensível, as pessoas vão compreender, tá? A pandemia realmente pegou todos de surpresa, mas eu quero falar para você que ainda assim é possível que você publique o seu artigo, mesmo que tenha um baixo número amostral de participação, tá? Principalmente quando a gente lida, eu imagino que você está trabalhando com, você tem que fazer algum experimento que exige a participação de pessoas, né? Isso é complicado. Realmente, esse tipo de pesquisa, ele exige um número amostral que não depende também só de você, isso gera muita ansiedade. Mas pensa o seguinte: pense em perguntas que são possíveis de serem respondidas com aquilo que você tem, tá? Então, dentro do que você conseguiu fazer, você se esforçou, o importante enquanto pesquisador é que você consiga responder uma pergunta científica. Quando você responde uma pergunta científica, gente, você tem toda uma metodologia ali por trás,
todo um conhecimento, uma bagagem teórica, uma bagagem de análise, uma bagagem interpretativa. Você tem o seu domínio nas análises e interpretações, isso é um produto. Então, repense, Lívia, direitinho na sua pergunta e vai publicar o seu artigo. Também a gente tem algum conteúdo aqui no canal falando sobre estratégias que você pode fazer para melhorar essa publicação, tá? Adicionando dados que foram publicados em outros trabalhos ou trazendo esses dados para sua discussão. Você pode fazer uma tabelinha com outros trabalhos que foram feitos de forma parecida com o seu e trazer, digamos assim, um panorama geral, tá bom? Ó, foi com levantamento de história familiar de perda auditiva para ver causa genética. Nossa, você vai conseguir tranquilamente fazer isso, mesmo com baixo número amostral. Você vai conseguir elaborar pensando na sua pergunta, pode fazer um trabalho descritivo, você pode fazer uma revisão de literatura bem legal, e aí você traz o seu caso, os seus resultados, que vão, de uma certa forma, também estar inclusos dentro desse trabalho, mas não vai ser só esse trabalho, entendeu? Você inclui o seu resultado, inclui essa revisão. Aí você faz como se fosse um trabalho híbrido e aí a qualidade do seu trabalho vai, ó, elevar, tá bom? São algumas estratégias que a gente tem. Se vocês tiverem interesse que a gente converse só sobre estratégias para que a gente consiga aumentar o nosso número amostral, melhorar a qualidade dos nossos trabalhos, tá bom? Pode colocar nos comentários que a gente pode trazer esse tipo de conteúdo depois, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Como é que eu vou fazer então argumentos que são lógicos para levar as pessoas que estão talvez levando aquela sensação de que o nosso trabalho não sai do lugar e eu preciso conversar com ela para eu tirar essa sensação e conseguir voar e conseguir fazer minhas coisas. Primeira coisa, você vai identificar quanto tempo cada coisa exige para que você faça um dimensionamento inteligente. A gente já vai para os passos que você tem que fazer e aí vocês anotem certinho pra gente, tá bom? Então vocês vão dimensionar o tempo. E aí você vai fazer uma pergunta de um lado do papel. Quanto tempo você tem? E quanto tempo é necessário para você ter o domínio nas análises e interpretações dos dados de genética de população? São duas coisas. Então, eu tenho esse tempo e eu preciso desse tempo para ter o meu DNA. Beleza. O que sobrou de tempo é o que você pode dispor para parcerias. Entendeu? Então, aí você consegue dimensionar correto. É o que você dispõe para ajudar, para colaborar, para parceria. É o que você dispõe se você quer ser multitask, enfim. É o tempo que você dispõe para isso, tá bom? E também é o tipo do tempo argumentativo, que eu posso assim dizer, para você chegar no seu supervisor ou colaborador e falar: minha gente, vamos mexer o doce? Vamos mexer o doce porque eu tenho que genotipar. E olha só, se a gente começar a genotipar agora, dá tempo da gente concluir todo o trabalho com tranquilidade. Se a gente conseguir genotipar agora, eu dou um jeito de acelerar e correr isso daqui, entendeu? E assim vai, tá? Então, vamos aqui pensar num fluxograma do que você tem que fazer quando você trabalha com pesquisas em genética de populações. E aí você anota isso daí, anota esse negócio e coloca no papel para você conseguir aferir o seu tempo, para você conseguir identificar quanto tempo você tem para cada coisa e para você negociar com as pessoas que estão à sua volta de uma forma inteligente. Então, você vai ser um pesquisador em genética de populações que argumenta de maneira inteligente. Não chega lá só assim: então, é porque eu acho que a gente está atrasado. Então, é porque eu não consigo fazer. Gente, o poder do não é libertador. Eu comecei a usar ele tem uns 3 anos atrás e foi muito bom. Tanto que eu tenho várias pesquisas que eu estava envolvida, várias mesmo, que eu falei: não, gente, muito obrigada, a partir de agora eu não vou continuar essa parceria. Nossa, mas você já fez muita coisa, você já coletou muitos dados, o trabalho já estava começando a ser escrito. Não, tudo bem, mas eu não vou querer continuar essa parceria. Por quê? Porque eu vi o custo de oportunidade. Eu percebi que eu tinha que colocar muita energia naquele projeto para ter um resultado. Porque o projeto não é só uma mão, são várias, né? E que se eu pegasse essa mesma energia e colocasse em outro projeto começando do zero, eu teria resultados muito mais rápidos. Por isso que eu falo para vocês que é a questão do custo de oportunidade. A gente tem que aprender também a abrir mão de algumas coisas para conseguir coisas maiores, beleza? Como que a gente tem que pensar então em um trabalho de genética de populações? Vamos lá. Ó, o Luiz Eduardo colocou uma coisa super legal: logística do tempo.
E isso é uma coisa que as pessoas não ensinam pra gente. Geralmente, né, Luiz, a gente tem lá um trabalho, os nossos projetos, e aí lá embaixo o pessoal fala assim, coloca o cronograma. Agora eu quero saber de vocês, quem já seguiu um cronograma de projeto assim certinho? Ou quem fez um cronograma que era realmente real, vamos dizer assim, que realmente representava o campo de batalha? Porque as pessoas pedem pra gente fazer um cronograma, só que a gente nunca trabalhou com aquilo, não sabe o que vai acontecer, entende? E aí como é que você vai fazer um cronograma de uma coisa que você não sabe o tempo dos processos? É o que eu falo. Tem alguns tipos de análises, por exemplo, que a gente demora 3, 4 meses para ter o resultado. Quando eu fui fazer o meu cronograma especificamente, que eu não sabia dessas análises, eu jamais incluí esse tempo no meu cronograma, nunca na vida. Inclusive hoje eu até, nossa, eu tive uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia muito legal. Eu vou pegar uma planilha e vou colocar as análises e vou tentar colocar quanto tempo mais ou menos em média, porque pode ser que alguns dados demorem mais, outros dados demorem menos, a gente consegue analisar, fazer uma análise se a gente tiver o domínio nas análises e se a gente não tiver o domínio nas análises. Só para a gente ter uma noção do custo de oportunidade. Como seria um fluxo de um trabalho, de uma pesquisa em genética de populações? Primeiro, a gente tem que estabelecer o nosso projeto de pesquisa. E aí, quando a gente estabelece o nosso projeto de pesquisa, tem uma coisa que tem que ficar muito clara, que vai nortear toda a sua estratégia de ação, que é a pergunta biológica que você quer responder. Qual é a pergunta biológica que você responderá? Quais são os objetivos da sua pesquisa? Por que, Natácia? Uai, porque tudo que você vai fazer, absolutamente tudo, vai ser norteado com essas perguntas. Todas as suas escolhas, a sua amostragem, a sua genotipagem, o número de marcadores, a gente vai escolher para responder essas perguntas. Então, esse é o primeiro passo. Aí, você tem que estudar o seu modelo biológico. Isso aqui quase ninguém fala. Estudar o modelo biológico. Como assim? Vai pesquisar referencial teórico, isso demanda tempo. Você precisa saber da ecologia para você fazer boas perguntas, para você estabelecer boas hipóteses de trabalho. Onde ocorre essa espécie? Tem predominância em determinado lugar? Se você está trabalhando, por exemplo, na área médica, aonde você vai coletar as suas amostras? Em qual lugar você pretende fazer isso? Quantos indivíduos você vai amostrar? Esse trabalho já passou pelo comitê de ética? Como que você vai alocar o tempo disso tudo aqui? Então, essa parte de estudar o modelo biológico, ela demanda tempo. A gente pensa que não, mas demanda tempo e ela é fundamental para você ter domínio nas interpretações de genética de populações. Depois disso, a gente vem para a parte de amostragem. Essa parte de amostragem é muito negligenciada. Algumas vezes você pode chegar no laboratório e já ter esse tipo de amostra lá para você. E aí fica muito mais tranquilo quando as coletas já foram feitas. Quando as coletas não foram feitas, você vai ter que ir para atividade de campo. Se for poucas populações que você estuda, vai ser mais rápido. Se você tiver recurso financeiro, vai ser mais rápido. Se você fizer uma pesquisa, como eu fiz no meu doutorado, que abrangia quase todo o Brasil, e que eu não tinha pessoas para ir para campo comigo, basicamente fomos eu e minha amiga Dora, uma colombiana, vagando pelo Brasil, tinha que contratar motorista. A logística é um pouco mais complexa, vai demorar mais. Então, perceba quantas coisas, quantos elementos a gente tem aqui que a gente pode inserir como variável temporal para a gente conseguir fazer essa logística do tempo nas pesquisas em genética de populações. Se você vai trabalhar, então, com paciente, você precisa de um termo de consentimento, você precisa que ele vá, que ele assine, você precisa de um determinado N. Eu digo isso porque eu tenho uma aluna da farmácia que ela trabalha com genotipagem de grupos sanguíneos e aí ela teve que sair buscando essas populações nos bancos de sangue do sul do país. Então, assim, foi difícil para ela conseguir coletar e ter um número e processar essas amostras. Isso aqui tomou tempo, entendeu? Teve que viajar, enfim. Então, planeje isso certinho. Depois vem uma parte que as pessoas acham que é só isso que você vai fazer. Só isso. Inclusive, colaboradores. Laboratório. Nessa parte aqui, você tem que extrair DNA, verificar se esse DNA está adequado, porque às vezes a gente extrai e o DNA não extrai, você está trabalhando com população que é muito difícil. Por exemplo, quem trabalha com amostras de fezes, é muito complicado extrair o DNA, muito complicado mesmo. Tem que repetir, tem que fazer novamente, tem que otimizar o protocolo de extração. Quem trabalha com algumas espécies de plantas
tem muito composto bioquímico também, tem que otimizar, tem que verificar como que essa extração foi feita, aí assim por diante, tá? Dependendo do jeito, a pessoa tem que trabalhar com cultura para conseguir uma quantidade de DNA legal para fazer as suas extrações, enfim. Então, a extração de DNA, depois você tem que selecionar o seu marcador. Nessa seleção de marcador, você tem que padronizar, você tem que pedir esse marcador de algum local para chegar no lab, se não foi feito, tem que sintetizar. Padronizou, tem que genotipar. Olha quantas coisas estão envolvidas. A parte de laboratório é um core muito pesado. E a gente pensa, não, quando eu fizer isso daqui, eu dou um jeito de resolver isso aqui, ó. Que a gente acha que o core da pesquisa é isso aqui, o laboratório. Não é. Isso aqui é como você obtém os seus dados. O core do seu trabalho, o core da sua transformação enquanto pesquisador, do seu aperfeiçoamento é aqui, ó. É nas análises estatísticas e nas interpretações dos seus dados genético-populacionais. É aqui que você se torna realmente, não é que se torna, mas que você fecha você enquanto pesquisador. Por quê? Porque aqui você vai responder suas perguntas, você vai interpretar suas perguntas, você vai realmente investigar. É onde você desenvolve o seu cunho investigativo. E a gente acha que vai demandar mais tempo aqui e acaba enrolando, entre aspas, tá, gente? Porque eu entendo que tem que ter dinheiro, que tem que ter apoio, que tem que ter orientador, disposição, blá, 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 aquele tanto de coisa que a gente conversa sempre. Só que às vezes a gente fica 2, 3, 4 anos aqui e quer resolver essas duas partes de análises estatísticas e interpretações em 2 meses, em 1 mês, tá? Em 1 semana. Escrever em 1 semana. Quantas pessoas já não escreveram em 1 semana? Eu sei. Eu conheço várias. Sentou e escreveu o TCC em 1 semana. Tudo bem. Sentou e escreveu o mestrado em 1 semana. Tudo bem. O doutorado talvez já não dê muito certo. E o custo também de fazer dessa forma, né? É um momento tão único na sua vida e é tão legal você ir para ele com aquela sensação de que, cara, eu cumpri o que tinha que ser feito, eu fiz tudo certinho, eu tenho domínio e autonomia para responder as coisas que estiverem aqui e que forem levantadas nesse momento de avaliação da minha pesquisa. Então, essa parte demanda muito tempo. Por quê? Quais análises você vai fazer para responder as suas perguntas biológicas aqui? Quanto tempo cada análise demora? Você sabe fazer essas análises? Você tem os modelos de input? Você já pensou em quais programas você vai fazer? Então, vai colocando tudo isso como elemento para você pensar nessa metrificação do tempo, tá? E a interpretação, você sabe interpretar os resultados estatísticos disso aqui? E biologicamente falando, você sabe como é que esses resultados se dão? Você já tem o seu referencial bibliográfico? A gente conversou muito aqui no canal sobre referencial bibliográfico ontem. Dê uma olhadinha aí, dê uma olhadinha no Entenda Genética, que tem muita coisa bacana sobre isso. Depois a gente vem para a escrita, e a escrita ela é simplesmente a coroação desse domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos e um produto final, seja sua monografia, seu TCC, sua especialização, mestrado, doutorado, capítulo, artigo, enfim, o que quer que seja. Então, esse aqui é um fluxo que a gente tem normalmente e, obviamente, eu reduzi muito aqui cada elemento, mas para você pegar, então, colocar no papel quanto tempo você acredita que você vai levar para cada uma dessas coisas aqui, soma esse tempo, vê quanto tempo você tem disponível para você fazer as suas coisas, tá? E a partir disso, você consegue, então, saber se você vai aceitar uma colaboração, se você vai finalizar uma colaboração, se você vai ajudar o fulaninho e tudo mais, beleza? Super tranquilo, né? Então, gente, quando você faz isso, você tem tempo para planejar. E se você tem tempo para planejar, você tem como escolher. É escolha, gente. Não é que tem um caminho que é certo ou errado. O certo é você ter o seu domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos. Como você vai fazer isso? Aí é particular de cada um, mas você sabe aqui os elementos, especialmente os aspectos para você responder isso com lógica, para você responder isso com fatos e argumentos que realmente façam sentido, norteados por um fluxo do que a gente espera que ocorra dentro de uma pesquisa de genética de populações. Então, a partir de agora, você vai ter um embasamento para a tomada de decisão, se você quer manter multitask, se você quer ser o faz tudo, e vai poder estabelecer os limites necessários e os horários destinados para parcerias que não atrapalhem o seu desempenho, que não atrapalhem
o seu domínio nas análises. Vamos pensar agora aqui numa lista de coisas que vocês podem fazer dentro desse fluxograma que resumam como você pode negociar para que você não tenha essa sensação de não sair do lugar dentro das suas pesquisas em genética de populações. Vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer uma listinha do que você domina e do que você não domina. Uma listinha do que você tem e uma listinha do que você não tem, considerando um fluxograma de análise em genética de populações. Então, eu domino as análises tais, eu não domino as análises tais, e eu preciso dominar para responder minha pergunta. Eu sei fazer essa parte laboratorial, eu não sei fazer essa parte laboratorial, porque assim você faz um inventário, um levantamento daquilo que você tem. Depois, você vai verificar quanto tempo você dispõe para finalizar o seu objetivo. E aí você vai cruzando essas informações nesse fluxograma, tá bom? E aí você vai identificar se é possível, então, inserir mais parcerias, se você tem tempo também de qualidade, porque não adianta você estar em um monte de parceria e você ser aquela pessoa que não oferece a contrapartida. Não seja aquela pessoa que você não gosta que sejam com você, tá? Seja a pessoa que você gostaria que fosse com você. Então, veja se você também tem qualidade de tempo para oferecer para uma parceria, para orientação, porque às vezes a gente pega mais aluno do que a gente consegue orientar. Se você tem tempo para ajudar, porque às vezes a gente vai falar não, mas não é porque a gente não quer ajudar, é porque a gente não consegue, a gente também precisa de ajuda. Então, avalie todos esses aspectos dentro do tempo disponível que você tem. Quando você muda a sua mentalidade, quando você se enxerga enquanto profissional, quando você sabe que você quer o seu domínio nas análises e nas interpretações dentro da genética de populações, você tem uma postura diferente, uma nova mentalidade e logo você tem autonomia e você passa a ser uma interação diferente com outras pessoas e aí você vai encontrar e vai ter outros resultados, tá bom? Ó, Renata, minha aluna linda, queria ter sido sua amiga no seu doc. Adoro me meter em coletas alheias pelo Brasil, então. Esses perrengues são bons. Ah, Renata, gente, eu vou falar, foi ótimo, viu? Se eu posso dizer uma coisa, acho que uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foram as coletas que eu fiz pelo Brasil. Nossa, isso daí não tem nada que pague. Como foi, assim, tão bom, sabe? Como foi tão maravilhoso conhecer esse Brasil, conhecer pessoas tão legais, conhecer culturas tão distantes da minha e ao mesmo tempo tão conectadas. Foi muito legal. Gente, eu espero que vocês tenham agora olhado para essa imagem da vaquinha e falado: não serei mais ela. Não vou ser a pessoa que não consigo nem ir para trás nem para frente. Agora eu sou uma pessoa feliz, que eu sei como eu posso trabalhar para não simplesmente ter a sensação, mas entender que eu estou fazendo coisas que de repente estão atravancando o meu domínio nas análises e nas interpretações de dados genéticos e que eu não preciso disso, porque às vezes eu estou fazendo tantas atividades e essas atividades não me dão resultado. Agora eu já sei como eu posso nortear o meu pensamento para que o que eu faço gere resultado. Você tem plenas condições agora de selecionar, de peneirar aquilo que te dá o resultado que você quer, o seu domínio nas análises, aquilo que não dá, parcerias que podem te ajudar, parcerias que não vão te ajudar, e assim destravar esse rendimento dentro da sua pesquisa em genética de populações. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para mim, taca o dedo no like, vamos fazer esse canal crescer aqui e que a gente tenha mais e mais geneticistas aprendendo e trocando informações uns com os outros. Um beijo grande e até mais tarde!